Muito bem, se pensarmos nos fatores que geram a crise existencial é obviamente derivada de um choque de realidade entre as imposições materiais da existência e os objetivos e anseios da alma humana. Porque, vejamos só, observemos, a alma humana ela é constituída com programações, com anseios, com desejos que são objetivamente programados para um bem-estar, para uma qualidade de vida, para um conforto, para a ideia de um amor, para a ideia da constituição de laços fidedignos, amorosos, satisfatórios, confortáveis. Essa é a experiência humana. E aí quando nós temos a experiência existencial material, o que é a experiência existencial material? Ela é obviamente a derivação primeira, dos ciclos naturais, das ordens naturais, da física e da química. A física e a química ela operam sobre um mecanismo que é destruição e reconstrução. É importante que você entenda isso, que a física e a química elas operam sobre mecanismos de destruição e reconstrução. Como isso acontece? O que deriva para o ser humano é que ele tem que observar esses processos de destruição e reconstrução o tempo inteiro, e isso quando o toca, quando chega nele, quando a pancada, quando a pedrada é no ser humano, quando é ele que tem que destruir e se reconstruir, quando é ele que tem que destruir o próximo e reconstruir o próximo, quando é ele que é destruído e no processo de reconstrução ele deixa de ser a si mesmo e se torna outro, o que eu quero dizer? Quando você morre, quando você é morto, quando tem o assassinato, quando tem as guerras, os homicídios, isso para a escala da existência material natural, isso não é nada. Por quê? Porque a física e a química estão se destruindo o tempo inteiro. Como que se formam os elementos da realidade? Você tem lá os primeiros átomos de hélio e de hidrogênio, eles se fundem e essa fusão vai gerar uma explosão energética. Ou você tem os átomos de hélio e de hidrogênio, eles têm uma fissão e essa fissão atômica vai gerar liberação energética. Essa é a realidade. E essa liberação energética, essa liberação atômica vão ser constituintes, vão ser prolongadoras, elas vão gerar o quê? Vão gerar outras reações em cadeia que transpassam, que estimulam, que permitem a constituição de novos elementos químicos. Novos elementos químicos, físicos, vão surgir das interações destrutivas da natureza. E aí quando nós olhamos para a constituição da natureza em si, ou seja, a Terra é um caos. A Terra é um caos constitutivo de explosões, vulcões, e fissuras, e terremotos, e maremotos, e desmoronamentos. Essa é só a parte física. Na parte física, apenas na parte física, a constituição da natureza já é extremamente destrutiva. Isso na parte física. Eu não entrei nem na construção de seres vivos. E aí o ser humano, quando ele está em contato com essa existência, que é prolongadora de um ciclo destrutivo e constitutivo, ele, do macrocosmos, ele não é nada. E aí quando você tem o ser vivo nesse mesmo movimento, porque veja que interessante, o ser vivo no mesmo movimento dele, existe a pressão física e química. O ser vivo em entidade individual ele é nada. Ele é uma matéria que é destruída e transformada para gerar outra matéria. A planta, ela se alimenta dos nutrientes deixados pelos animais e micro-organismos que são mortos no solo. E a planta precisa tirar a energia do solo e transmutar isso em outra coisa. E a planta precisa ser comida por um outro animal, para que esse animal seja forte, e quando esse animal morre, destruído por outro animal, esse animal vai virar o alimento daquilo que ele destruiu para sobreviver. Olha que interessante. Pensa na zebra. A zebra tem que comer a grama, e a grama tem que tirar a energia da terra. A zebra ela é morta pelo leão, e a zebra vai para o solo para virar energia para a grama nascer de novo, para ela comer de novo, só que ela se torna um alimento daquilo que ela destrói. Esse é o ciclo kármico que a gente pensa. O ciclo kármico das religiões está aí, inclusive no estudo da Torá, no estudo da Bíblia. Gênesis começa dizendo o quê? Lá no princípio, a terra era um caos informe. Gênesis 1, princípio do livro, princípio da Bíblia. No início, a terra era um caos informe sobre a face do abismo. Não é isso? Um caos informe sobre a face do abismo. O que era a terra? Um caos, lava, explosão vulcânica, maremotos, cometas caindo aqui. Essa é a terra.
É interessante pensar que os sábios antigos tivessem essa visão, mas talvez eles não estivessem falando disso, estivessem falando do caos, que o ser humano nasce em caos. Toda a literatura ali da Bíblia, ela acontece dentro de você. Ela é dentro de você. Mas, continuando, quando nós temos aí essa formação, da instituição humana, o ser humano ele vai ser o primeiro choque para com a existência material, porque o ser humano ele é o primeiro a dizer, chega, basta. Eu não quero mais destruir e reconstruir, porque destruir e reconstruir me doem. O ser humano é o primeiro a apitar sobre a dor. Ele fala, a dor é inaceitável. Só que a natureza vê a dor como um processo tão normal quanto existir e beber água, e ter o vento, e ter as estrelas, e ter os campos. Para a natureza, a dor é só mais um elemento. É só mais uma peça no grande tabuleiro de construção e destruição energética. A natureza transforma energia o tempo inteiro. Na natureza nada se destrói, tudo se transforma. E aí, o ser humano é o primeiro a entrar em choque com isso. Talvez na estatística de bilhões, ou seja, na estatística matemática de bilhões de anos de mutações e combinações atômicas, moleculares, aleatórias, talvez nós sejamos o primeiro resultado que diz, isso não está bom. Essa ordem existencial não está boa. E se nós formos os primeiros a dizermos que a ordem existencial não está boa, se couber a nós esse elemento, se couber a nós essa sabedoria, bem, estamos em choque, porque nós estamos mudando a ordem da natureza. E talvez o ser humano esteja investindo tanto em ciência, talvez o investimento na ciência, talvez o investimento na tecnologia, talvez o investimento no pensamento seja para romper as forças naturais e dizer para elas, chega. Talvez o ser humano esteja tentando pela primeira vez ser a primeira entidade material, ou seja, tem o átomo, tem a molécula, tem as estrelas, tem os planetas, tem as ondas cósmicas, os campos eletromagnéticos, tem os micróbios, os micro-organismos, as bactérias, os fungos, os protozoários, as algas e os insetos, e tem os mamíferos e as árvores e as aves, e tem tudo isso. E talvez o ser humano seja o primeiro a estar dizendo, não. Isso não vai funcionar assim. De todos os seres que existiram, orgânicos e inorgânicos, de todos os seres animados e não animados, digamos assim, embora tudo seja animado porque tudo está vibrando fisicamente, de todos os átomos que se combinaram e existiram na existência humana, nós sejamos o primeiro a dizer não. De todos os átomos que existiram na existência, não na existência humana, de tudo que existiu, nós talvez sejamos a primeira coisa a dizer não, chega. Eu não quero mais isso. E o que nós não queremos mais? Ora, nós não queremos mais a destruição cíclica. Eu não quero mais essa constante erradicação de tudo que há para se transformar em algo novo. Porque esse é um ciclo eterno que não chega a lugar algum. Porque se a natureza continuar assim, tudo será perene, tudo será passageiro e nada terá sentido. Essa é a percepção humana. E essa percepção humana, quando ela entra em contato com a realidade, ela entra em crise. Essa é a crise existencial. A crise existencial é que nada faz sentido, é melhor morrer. Melhor eu apertar um botão que todos sumam. Essa é a crise existencial. Nada faz sentido. Por que nada faz sentido para a crise existencial? Porque ela é uma natureza humana. Somente o ser humano vai parar e entender que o ciclo destrutivo e reconstrutivo da natureza é cruel para ele. Porque a crueldade é um fator humano, civilizatório. A ordem metafísica, a ordem material metafísica, a ordem metafísica da existência, ela não tem isso. A ordem metafísica material da existência, ela não pensa em crueldade. Isso para ela é irrelevante. Do macrocosmos, dos bilhões de planetas se explodindo, dos bilhões de planetas se explodindo, das bilhões de galáxias se fundindo, desfundindo, das bilhões de estrelas em estado de supernova liberando energia e desaparecendo, o ser humano dizer que a dor incomoda é irrelevante. Isso é relevante do ponto de vista existencial. Dizer que você está com dor de cabeça, que você está sofrendo, que você perdeu um ente querido, isso para a natureza é nada, porque a natureza... O coelho acabou de ter seu filhote, vê a águia e corta a cabeça do filhote. Para a natureza, louva a Deus, ao procriar é comido vivo pela fêmea. A fêmea começa cortando a cabeça dele. A aranha vai ser inseminada Quer dizer, a aranha vai inseminar de veneno outros animais e vai comê-los semivivos. A cobra vai te asfixiar até a morte. Não existe crueldade para a natureza.
E quando isso se impõe sobre a ordem estrutural humana, você vai entrar em crise existencial. Por quê? Porque nós estamos tentando achar sentido. Nós estamos tentando achar sentido sobre um processo que não busca sentido, porque o sentido dele já está dado. É o quê? Destruir e reconstruir tudo quanto for possível. Talvez nós sejamos o sentido da natureza. Talvez a natureza tenha chegado até aqui e falado: uau, algo está rompendo o meu ciclo. Talvez a natureza, como entidade inteligente, pense nisso. Pensem nisso. Talvez a natureza, como um todo, os átomos, as moléculas, as pedras, as rochas, as cachoeiras, os planetas, as massas de matéria orgânica e inorgânica, tudo que é existente, eu chamo isso de natureza. Talvez a existência esteja entendendo que ela tinha um movimento perpétuo de destruição e continuação. E o ser humano foi uma criação aleatória dela, e ela pode estar entendendo que o ser humano é a salvação do próprio eu dela. Talvez se a natureza for um eu constitutivo de destruição perene e reconstrução perene, talvez a natureza queira ela mesma parar com isso. Ela mesma queira deixar de se destruir e reconstruir o tempo inteiro. E talvez o ser humano seja a melhor saída para isso, e a gente vai levar 10 mil, 30 mil anos, outro Homo sapiens vai surgir, outra raça vai surgir, que vai liberar a gente desse ciclo. Até lá, nós estamos com a crise existencial. Abraço.